Hora de Ares. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro. Olá, bem-vindos a mais uma Hora de Ares, ainda neste formato diferente, porque o Sérgio ainda está a recuperar da operação que fez. Portanto, continua no estaleiro, já com menos pontos, mas continua no estaleiro. Depois do sucesso que foi a intervenção do João Luz com a questão miguelista, decidimos convidá-lo novamente para mais uma Hora de Ares. Está aqui o João. Olá, João. Boa tarde, Paulo. Não se esqueçam de subscrever, de deixar likes, de criticar, de fazer tudo, mais alguma coisa que é para o YouTube reconhecer o nosso trabalho e para divulgá-lo e para mostrá-lo a pessoas que estão interessadas na temática. Para hoje, nós tínhamos prometido... não tínhamos prometido. Nós falámos do Porto de cidade não tão liberal quanto isso. Hoje vamos falar de uma cidade, efetivamente, uma ilha, efetivamente liberal, que é a Ilha Terceira, que curiosamente tem ligações com o João. O João é dos Açores. Terceirense de Gema? Terceirense de Gema, ainda por cima. Não, João, depois de termos falado no Porto e na questão dos miguelistas, vamos para um sítio que é efetivamente o único sítio totalmente liberal do país. Podemos dizer isso? Sim e não. Sim, não. Volta a ser um pouco um pau de dois bicos, por assim dizer, afirmar que uma terra, seja uma ilha, uma província, que seja completamente liberal. Como vou apresentar daqui a bocado, alguns pontos no qual a ilha da Terceira, em certos pontos, certas alturas do diferente período das guerras liberais, foi uma ilha um pouco mais liberal que algumas partes do território nacional. Contudo, também teve um expoente com a aclamação de Dom Miguel. Sim, aqui a questão que se coloca é como é que uma situação que está a acontecer no continente e em parte no Brasil chega às ilhas. Em primeiro lugar, pelo comércio. Sendo uma ilha, o comércio era essencial. O segundo motor pelo qual estes ideais chegaram foi muito pelos exilados, principalmente maçons, muitos liberais, que saíam expulsos ou simplesmente se refugiavam na Ilha Terceira, Inglaterra, França, à volta da Europa. No caso em específico da Ilha Terceira, o primeiro movimento que existe liberal é 1 de abril de 1921, no qual é feito um pronunciamento militar, muito à imagem do que aconteceu aqui no Porto, em 24 de agosto de 1920, contudo com dimensão muito mais pequena. Na cidade, foi pessoalmente por estes motivos. Agora, claro está que, a partir do momento em que o território nacional fica cada vez mais sobre a influência absolutista, cada vez mais que os liberais necessitam de se refugiar fora do território nacional para depois voltarem em 32, a Ilha Terceira serve muito como ponto de refúgio. E existe dois momentos ímpar de confrontos. Portanto, aqui chegamos à Ilha Terceira e o que nós pretendemos é saber de que forma a Ilha Terceira se torna uma ilha associada aos ideais liberais, chegando ao ponto de ser considerada como a zona mais liberal de Portugal. Utilizando as palavras de Alexandre Herculano, o rochedo da salvação. O principal momento-chave que começamos a ver hoje, um confronto direto entre liberais e absolutistas, é 4 de outubro de 1928. Num combate que já teria existido pequenas guerrilhas entre as diferentes fações, que é 4 de outubro de 1928, que é no Pico do Celeiro. É um primeiro confronto entre as duas fações, que só será resolvido efetivamente em 1929, com a Batalha da Praia, que depois virou a ser conhecido como Praia da Vitória. Esse primeiro confronto fica ali tudo um pouco como se diz à maneira portuguesa, em águas de bacalhau, não fica nada definido. Neste ponto, os liberais assumem o poder, só que a 4 de outubro de 1928, quando há essa batalha do Pico do Celeiro, no meio dia a seguir, 5 de outubro, existe logo uma manifestação antiliberal. E a 26 de outubro desse mesmo ano, há
uma aclamação da Câmara da Ilha Terceira a aclamar Dom Miguel como seu rei absoluto. Ou seja, ainda era ali um pouco uma névoa, ainda não tinha-se nada completamente definido. Sim, portanto, existe também nas ilhas aquele sentimento do duplo de Miguel e Pedro. Sim. Até determinado momento. Sim. Depois passa a ser só mesmo uma zona para partidários do Dom Pedro. Sim, a partir de 11 de agosto de 1829, com a batalha, que é a Batalha da Praia, depois que veio a ser com o reconhecimento da Dona Maria II, a Praia da Vitória, é aquele momento no qual Dom Miguel emana a sua frota naval para tentar subjugar os revoltosos daquela ilha. O que, pela estratégia utilizada, foi uma estratégia brilhante, no qual baseou-se num simples fator: impedir o desembarque. Neste ponto, toda a ilha foi reforçada, todos os fortes foram reforçados, baterias, tudo foi feito ali uma fortaleza. Por isso mesmo que Alexandre Herculano chama o Rochedo da Salvação. Portanto, essa defesa da ilha foi feita por algum nome daqueles nomes que nós associamos às guerras liberais, da parte de Dom Pedro? Sim, Duque da Terceira. O Duque da Terceira, exatamente. Por isso mesmo é que ele fica muito ligado, muito aclamado, o povo fica muito agradecido a ele. Na altura, Conde de Vila Flor, por isso ainda não podemos chamar Duque da Terceira, sim, que só viria a receber em 1932. Portanto, é a Dona Maria que lhe atribui o título de sim, Duque da Terceira. Acaba por ser Dona Maria, mas enquanto seu pai ainda é regente. Okay. Durante o cerco do Porto que Dom Pedro lhe atribui o título de Duque da Terceira. Sim, pelos feitos que ele tinha prestado na ilha. Até mesmo que é preciso dizer que no panteão dos Bragança, à porta, está o Duque da Terceira enterrado. Exatamente, isso por acaso já constatei, já verifiquei. Em termos de ilha, quando a Guerra Civil e o cerco do Porto estão a decorrer, a ilha funciona como uma espécie de ponto estratégico para auxiliar naquilo que está a acontecer no continente. A ilha, pela minha percepção, serviu muito como ponto de união. Era ali um ponto central no qual Dom Pedro se reuniu juntamente com parte dos emigrados, o que depois vieram desembarcar aqui na Ariosa Pampilha de Mindelo. As próprias pessoas que estavam exiladas em outros países da Europa depois foram se reunir à Ilha Exatamente. Terceira. Foi na Ilha Terceira que saiu a expedição, depois foi para as restantes ilhas, passou por São Miguel, por exemplo, que depois vai desembarcar na Ariosa Pampilha de Mindelo. Ou seja, serviu ali como um ponto de convergência, até mesmo porque foi considerado capital do reino. É um dos pontos. Depois, claro, à medida que o cerco está fixado, perde o estatuto de capital do reino e depois, pronto, a partir desse ponto começa a perder mais notoriedade. O Porto fica como o baluarte, como depois veio a ser chamada a cidade invicta. Ou seja, a Ilha Terceira fica aí depois em segundo plano. Mas continua a ser um centro onde se reúnem as forças liberais para dar o apoio ao que está acontecendo no continente. Sim, muito, mais ou menos. Havia uma parte das tropas que ainda iam à Terceira buscar mantimentos para vir trazer para o cerco do Porto, como havia outra parte que vinha diretamente de Inglaterra, por exemplo, diretamente para o Porto. Ou seja, começou a perder muito estatuto. Começou a ser simplesmente o Porto e as cidades e os países e cidades de fora. Ou seja, a Ilha Terceira perdeu muito estatuto nesse ponto. Tu, enquanto micaelense, é assim que se diz, não é? Não, terceirense. Micaelense de São Miguel. Micaelense é São Miguel. Tu, como terceirense, perdoe-me o lapso, isto acontece. Enquanto, no tempo em que viveste lá, depois vieste para o entroncamento, sentes que na ilha a existência de alguma coisa que remeta para esse tempo? Que eu me lembro? Não. Porque eu saí de lá com 4 anos, por isso lembro-me perfeitamente das histórias que o meu pai e a minha mãe me contam. Agora, há monumentos mesmo que mostram a importância ainda que tem a época. Aparentemente há lá um monumento que é uma pirâmide autêntica. Uma pirâmide mesmo que é o símbolo maçónico. Ou seja, mesmo ali existe ainda um recordar, apesar de ser uma ilha ligeiramente grande para o arquipélago dos Açores, ainda mostra ali um pouco da sua memória. Mas sim, ainda existe muito aquela lembrança.
as pessoas ainda não é muito comum se lembrarem disso. Portanto, é um património imaterial que se projeta em património material. Uma curiosidade que eu tenho, não sei se me consegues responder esta questão, porquê da Ilha Terceira e não das outras ilhas dos Açores? Eu creio que seja muito pela sua importância. Por exemplo, foi um local muito estratégico do comércio. Como está no Grupo Central, hoje em dia a capital do arquipélago dos Açores, São Miguel. À época, das ilhas que tinha mais notoriedade era a Ilha Terceira. Pelo que eu pude constatar, era simplesmente porque como era um interposto de comércio muito importante para a região, foi muito por esse fator. Agora, claro, pensou que seja só por isso. Sim, portanto, com um local, uma ilha com possibilidade para o desembarque de muitas pessoas. Sim, que depois voltam a embarcar para vir para o continente. E curiosamente até está lá neste momento a base das Lajes. Exatamente. Continua a ter assim, uma referência militar na ilha. Até mesmo que Dona Maria depois agraciou Praia como Praia da Vitória, atribuiu-lhe o título de Vitória, e condecorou a Angra do Heroísmo. E até mesmo que recebeu um título bastante pomposo, muito nobre, sempre leal e constante, a cidade de Angra do Heroísmo. Portanto, um título muito próximo daquilo que o Porto tem. Sim. Mas aqui estamos a tentar mostrar que a Terceira teve um papel não mais importante, mas foram mais fiéis ao liberalismo do que a população de Porto. Sim. Por razões que são evidentes, que é o facto de estarem isolados, isso ajuda bastante. O comércio ajuda bastante. Comércio. A liberdade de ideias que circulava os diferentes povos. Sim. Era ali muito. O comércio entre os Estados Unidos, que tinha tido não há muito tempo a sua revolução contra a Inglaterra, depois a própria Revolução Francesa. Ou seja, ali fomentava ali muito o espírito. E não tinha um controle tão grande como tinha o Porto. Porque não estava tão próximo da capital. O Dom Pedro chega mesmo a ir à Ilha Terceira, certo? Sim. Dom Pedro chega a 20 de fevereiro de 1832 à ilha, ao qual sai da ilha em direção a São Miguel e depois, por umas restantes ilhas, e depois em direção ao Porto, neste caso, a 6 de abril de 1832. E depois desembarcam. Okay. Portanto, aquele misticismo que existe à volta do desembarque do Dom Pedro aqui em Arnosa de Pamplide tem o seu início. Sim. A expedição tem o seu início na Ilha Terceira. Sim, muito por aí. Ainda dentro da questão do liberalismo, há mais momentos, mais situações importantes que acontecem na Terceira? Na Ilha Terceira, os dois principais momentos, os três, é a primeira revolta liberal, que é 1921, depois a Batalha de Pico de Celeiro e a Batalha da Praia da Vitória. São os dois principais pontos. A da Praia da Vitória foi uma vitória ou derrota, depende do prisma que se estiver a ver, como é lógico. Para miguelistas... Foi uma derrota. Uma derrota tremenda. Para a parte liberal, foi uma vitória estrondosa. Até mesmo que era muito pouco provável que os liberais conseguissem ganhar. Eles simplesmente conseguiram aquela vitória porque era uma ilha. Sim. Porque se não fosse uma ilha, tínhamos o terceiro do Porto. E é curioso a forma como o próprio Duque de Terceira monta ali um esquema de maneira a que a ilha fosse efetivamente invicta e não fosse derrotada. Sim. Ainda em relação à Ilha Terceira, aquela questão da regência. A da regência foi criada ali uma junta de regência do reino, Da parte liberal. Da parte liberal, sim. A partir de 1930 é criada ali uma regência, ou seja, podemos dizer com que fosse ali a capital do reino, porque foi declarada a capital do reino. Mas foi toda ali criada uma regência, todos os seus ministérios, toda ali uma capital autónoma do país, porque pelo lado liberal ficou ali, aquilo é Portugal. Ou seja, todas as restantes estavam, como Dom Pedro pensava que ia ser recebido com os maiores vivas, com a maior pomposidade, era ali que era o reino. Pois, era ali e o Porto. Exato. Portanto, à medida em que ele foi conquistando, numa fase inicial, a Terceira tem
esse papel de capital do reino dos liberais. Exatamente. Enquanto Lisboa é capital do reino dos Absolutistas. dos absolutistas, e à medida em que a guerra progride, da Terceira perde um bocado essa importância, vai ganhando o Porto e depois acaba por chegar a Lisboa. Sim. Mas essa questão de existirem as principais as ferramentas que fazem o Estado funcionar existirem na Terceira, Sim. é uma situação interessante, e isso consegue identificá-las ainda nos dias de hoje, onde elas eram. A maior parte delas não consegue-se identificar onde Dom Pedro ficou, onde o Duque da Terceira, posteriormente assim chamado, também ficou. Agora, muito onde o património perdeu-se muito. Muito também derivado. O material. Sim, muito património material, muito se perdeu ali, muito derivado ao bombardeamento tremendo que houve ali. Sim. E depois, claro, os tempos ajudaram ao resto, claro. Agora, essa imagem que houve da Ilha Terceira ter esses ministérios, vamos assim chamar, essa regência ali, o Porto fez muito à imagem disso. Porque a regência que foi criada na Ilha Terceira foi depois proibida, entre aspas, claro, e foi criada aqui na cidade do Porto. Os ministérios, entre aspas, outra vez, que existiam naquela época na Ilha Terceira, foram criados aqui no Porto, ou seja, como se tivessem... Em edifícios que já existiam, portanto, Sim. adaptaram edifícios que existiam para Exato. essas funções. Exato, passaram muito da Ilha Terceira, a parte legislativa ali criada, veio toda para o Porto. Ou seja, foi como houve ali uma transfusão de leis, de ministérios, e aí está, a Ilha Terceira perdeu o seu estatuto, que tinha. até mesmo porque não era funcionável. Sim. Se o Porto tinha um cerco também por mar, não muito efetivo, porque não foi isso que salvou o cerco do Porto, foi o facto do bloqueio feito pela Marinha de Dom Miguel não ter sido muito bem feito. Ou seja, se existisse ainda ali uma parte de importância, não era funcionável. Sim. Relativamente à questão do Duque da Terceira e da forma como é que consegues explicar de que forma é que ele montou a defesa da ilha? Foi muito pelo restauro do Forte do Monte Brasil, que já existia na época, e um pouco como era na parte do Porto. A parte da construção, do arranjo de redutos, construção ali de baterias, colocar estrategicamente a sua artilharia. Foi como criar ali um pequeno forte, que era a ilha inteira. Depois, o principal ponto foi prevenir o desembarque, porque sabiam que a partir do momento que desembarcassem, estavam perdidos. A menos, claro, que fizessem uma segunda tentativa. Eles fazem uma abordagem direta ao Sim. mar, à frota no mar? Sim, sim, sim. Com barcos ou mesmo feita da terra? Principalmente da terra com artilharia. Os barcos, mesmo que existissem, mesmo que quisessem fazer uma abordagem direta aos navios, eles sabiam que a armada, neste caso absolutista, era muito maior. Como tal, seriam completamente esmagados. Neste ponto, o lado liberal assume uma posição mais de defensiva e atacante ao mesmo tempo. Ou seja, à medida que não estão a deixar entrar ali os milícias, Estão-se a defender? estão-se a defender. Mas estão a atacar ao mesmo. Estão a fazer uma defesa que ataca. Sim, porque, sim, não é o mesmo período, certo? Mas a menos que eles tentassem fazer uma cópia do que foi feito com o final da dinastia filipina, de mandar outra vez o gado para tentar destruir as tropas, a menos que fizessem uma tentativa disso, dificilmente seriam dali vitoriosos. Portanto, há todo ali um processo que eu, por acaso, desconhecia, em torno da Ilha Terceira, dessa defesa que foi feita e que foi criada pelo Duque da Terceira, que na altura era do Conde de Vila Flor, que não nos é... Não, para as pessoas, nós que somos de história, sabemos um pouco mais dessas questões, mas não, é um ponto da história e da própria Guerra Civil que não é muito falada. Sim. Dá-se aquela importância ao Porto e ao cerco, e não se fala dessa questão da Ilha Terceira e da importância que a ilha teve para que tudo de futuro funcionasse. Eu não vou dizer que seria impossível existir um cerco do Porto sem a Ilha Terceira, mas seria muito complicado existir. Porque foi na Ilha Terceira que Dom Pedro se reúne com as tropas, se reúne com o seu Estado-Maior, define ali as diretrizes do que é que haveria de ser. Acredito que o desembarque fosse
foi um choque tremendo para os bravos do Mindelo, como se costuma apelidar. Agora, a Ilha Terceira é um ponto que é muitas vezes esquecido a nível nacional. Agora, a nível regional, a nível insular, a Ilha Terceira recorda muito isso. Eu tive há pouco tempo ainda a ver uma entrevista das São Joaninas, que é a festa da ilha, e eles próprios ainda relembravam esse tempo, ainda tentavam voltar à época. Não com os trajes, mas como todos os anos há sempre um motivo para as festas, naquele ano era esse. E salvo erro foi o ano passado. Portanto, a Ilha Terceira ainda reconhece esse estatuto, sabe o papel que teve e as pessoas que lá vivem sabem o papel que tiveram para aquilo que foi a guerra, o desembarque no Mindelo, a guerra, o cerco do Porto e depois a própria guerra civil. Sem eles isso não teria acontecido. Em relação à questão dos estrangeiros, tens alguma ideia de como era feito o recrutamento, como é que eles chegavam à Terceira? A maior parte do recrutamento, neste caso, o inglês é o mais conhecido, quando estavam nos barracões, foram pessoalmente ali recrutados, porque os militares precisam de guerra. A Inglaterra, naquele momento, não tinha guerras suficientes para colocar todo o efetivo à disposição. Então, foram recrutados pessoalmente da Inglaterra foram reencaminhados, pessoalmente o batalhão da Marinha, para a Ilha Terceira. Depois, os polacos, belgas, franceses, italianos, muitos deles vieram por ali. Sim. Os primeiros, 7.500, 8.400, conforme a fonte que nos basearmos, vieram dali. E eram de diferentes nacionalidades. Muitos nacionais, maior parte portugueses, mas mercenários também. Sim. Eu cheguei a falar com esse do Sérgio na questão dos estrangeiros durante o cerco e falámos nas pessoas que vieram da Inglaterra, nos belgas, nos polacos, mas eu não tinha ficado com a ideia de que eles tinham ido primeiro à Terceira e depois pensava que eles tinha sido numa fase posterior em que eles vêm diretamente dos centros de recrutamento para o Porto já. Sim. Eu não sabia desse elo entre os sítios de recrutamento, a Ilha Terceira e o continente. Até mesmo que a Ilha Terceira começa a ganhar uma notoriedade de baluarte, vamos assim chamar, baluarte dos liberais, 1923. 1923, com a Vila Francada, a primeira uma aclamação de Dom Pedro enquanto ele próprio rei absoluto, que depois é, como já estou a referir no programa anterior, é completamente limpa pelo pai, até mesmo expulso do país. Com a Vila Francada, muitos dos maçons, principalmente os maçons, saem automaticamente do continente e vão-se refugiar na Terceira. Depois, quando Dom Miguel assume o poder em 1128, muitos desses portugueses vão fugir pela Bela Afastada, através do navio voo para Belfast, ou através da estrada pela Galiza. Depois vão encaminhar-se para a Inglaterra, mas também há muitos que vão para a Ilha Terceira. Ou seja, a Ilha Terceira naquele momento começa a ser um refúgio de diferentes mentalidades, diferentes ideias, que depois acabam. Diferentes pessoas que se identificam com a figura do Dom Pedro e que se reúnem ali. Não tanto. Ou com a neste caso com a Dona Maria. Era mais de Dona Maria. Eles concordavam, como já te referimos num programa anterior, exatamente, as diferentes fações que tínhamos, só concordavam era que Dom Miguel não podia ser rei. Sim, mas existia ali a questão da Dona Maria, e a Dona Maria unia pessoas com diferentes ideias e conseguiu criar ali uma tropa que no fundo estava a defender aquilo que era dela. Sim. Porque o pai abdicou e... Exato. E foi rei por muito pouco tempo. Aliás, abdicou de duas coroas. Exato. De imperador e de rei. Ainda em relação à questão da Terceira e mais recentemente, tu estiveste lá há muito pouco tempo, não sei se vais lá se voltaste lá entretanto. Ainda não voltei, espero voltar, se tudo permitir, daqui a 2, 3 anos, espero voltar. Até mesmo em relação à questão da colocação da base das lajes, sabes alguma coisa, o porquê da Terceira, se está relacionado com essa questão do liberalismo? Que eu saiba diretamente pelo ponto liberal, não está ligado. Está ligado sim pelo ponto estratégico mesmo da ilha.
sendo ali um ponto central, através dos planícies que tem, ou seja, é um ponto central. A base das lajes, para a parte americana, inglesa, muito durante a Segunda Guerra Mundial, já não tem muita influência pela parte liberal. Exato. Mas pronto, fica sempre ali recordado aquela parte militar. Mas o que eu fico a pensar é que como aquela ilha anteriormente foi escolhida por alguém para ser uma base para uma guerra que se desenrolou no continente, aquela ilha tem alguma coisa que é vantajosa para se instalar lá a base, conforme tu dizes, o terreno, o facto de estar bem colocada no conjunto das ilhas do arquipélago dos Açores. Eu digo assim, não digo que não teve influência, porque acredito que tenha sempre existido ali um restício de influência por ter tido aquela importância. Agora, se foi o ponto decisivo, creio que não. Mas, sim, é sempre relembrado. Sim, e há, como eu estava a dizer, ao paralelismo. Se funcionou para uns, vai funcionar para outros. Sim. E é muito por aí. Neste momento, a questão que não quer calar. A terceira é efetivamente mais liberal que o Porto? Isso é uma pergunta muito complicada. Porque, se formos reparar em termos cronológicos, no lado da cidade do Porto, o seu primeiro momento, 1820, teve o seu momento maior de apenas liberalismo, com 1832. No lado açoriano, no lado da terceirense, começou 21, em 29 já depois da Batalha da Praia da Vitória, era liberal. Ou seja, se formos a reparar, demorou ali 8 anos. Também teve uma aclamação, mas é normal ter uma aclamação naquele período. Todas as terras devem ter tido aclamações aos diferentes reis. Era mais que normal. Era muito ingênuo considerar que, como se considerou durante tanto tempo, que a cidade do Porto não teve uma aclamação e que muitos historiadores, presumo eu, que devem considerar que a Ilha Terceira também não teve uma aclamação. Mas era perfeitamente normal e recorrente que isso acontecesse. Agora, sim, creio eu que a Ilha Terceira fosse mais liberal do que o Porto. Aclamar um rei, aclama-se porque isso não interfere nada com os ideais que as pessoas têm. Exato. E é normal que isso tenha acontecido. Ainda em relação à Ilha Terceira... Até que, se me permites dizer uma coisa, se calhar o título Invicta, exatamente, se calhar até seria melhor colocar... Agora aquela parte... Era isso. Vamos fazer, como diz o Sérgio, vamos fazer aqui, vamos espalhar a brasa. O sítio invicto de Portugal é a Ilha Terceira e não o Porto. Eu percebo o título que foi outorgado por Dona Maria II, sempre constante, porque a Ilha Terceira foi constante com a dinastia de Bragança, sim, quando ela começou, e foi constante também para a facção liberal da dinastia de Bragança continuar. Agora, se calhar, é aquela parte que os portuenses me vão odiar, provavelmente, mas como o professor Sérgio gosta de espalhar brasas, tem que ser. Se calhar o título Invicta ficaria melhor colocado à Ilha Terceira. Neste caso, à Angra do Heroísmo. Se calhar. Porque, efetivamente, depois de ser considerado um ponto estratégico liberal, nunca mais foi perdida. O Porto já não podemos considerar. Sim, durante o cerco a cidade não caiu, teve muito perto, principalmente a 29 de setembro, mas durante o cerco não caiu. Agora, se formos considerar os períodos anteriores, é ali curva contra curva, na altura em que estava para cair ou não, e caiu efetivamente, ou quando houve alturas mais liberais. Ou seja, se calhar, não seria mal de todo também fazermos essa reflexão. Sim. Que é realmente a cidade invicta. Há aquele célebre... Houve uma série de programas célebres a eleger qual a melhor doçaria de Portugal, qual o monumento histórico mais importante de Portugal. Temos que sugerir à RTP esse programa, que é qual a cidade mais liberal do país, ou o sítio mais liberal do país. Não sei se neste momento a Regi já nos está a dizer que a guilhotina vai cair. Queria-te agradecer por ter estado aqui novamente a partilhar o teu conhecimento. Está para breve um momento importante da tua vida. Cada vez mais. Cada vez mais. Espero que corra bem.
Vai correr. E agradeço-te a tua presença, em meu nome e em nome do Sérgio, e esperamos ter-te aqui com outros temas relacionados com essa parte da história que tu tanto gostas, que é que não gostavas e curiosamente começaste a Sim. gostar. É um facto da história no qual eu muito pouco conhecia e passei a ser um apaixonado, um aficionado perfeitamente por isto. Exatamente, portanto que ele pretende acabar mestrado e continuar o doutoramento com o mesmo tema. Passei muito... Não será completamente o mesmo, Mas é muito dentro mas do- sim, será sempre na parte dos ideais e na parte daquilo que não é tão estudado. Sim. Porque estar a estudar o que já foi estudado não faz sentido nenhum. Deixa eu no molhado, como dizia o outro. Exatamente. João, agradeço a tua presença. Muito obrigado. E esperamos ter-te em breve cá novamente. Não se esqueçam, volto a repetir, subscrever, sininho. O sininho que o Sérgio vai trazer no Natal vai ser lindíssimo. E muito obrigado por estarem aqui. E obrigado aos alunos da FLUP que tiveram em grande com o primeiro programa do João. Obrigado pela vossa colaboração, pelas visualizações e pelos comentários. Obrigado, João. Obrigado, Paulo. Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho com a participação de Paulo Rezende Ribeiro.